Olá pessoal, aqui é Andréa Leandro, facilitadora de ginástica cerebral, Brain Gym, e estou aqui hoje para a gente falar sobre os adolescentes. Está todo mundo me ouvindo? Quem estiver entrando aí me avisa se estão me ouvindo. Ah, aqui já é. Pessoal, vocês peçam para entrar, isso, vamos aqui, aceitando. Matheus, conseguiu? Tá aqui. Nem da outra vez eu não estava conseguindo fazer que entrasse, vamos ver aqui. Ah, consegui ver. Olá, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo, Matheus? Eu te escuto bem, e tu? Tô ouvindo bem, tá, jóia. Então tá, estamos conseguindo. Agora só tá faltando. Aí, chegou o Mauro. Tudo jóia, Mauro? Vamos lá. Boa noite, Matheus. Boa noite, Andréia. Boa noite, Mauro. Boa noite. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre os adolescentes em movimento, saúde e estímulo cognitivo. Né, convidei aqui hoje para a gente falar, seja bem-vindos quem está chegando aí. Hoje eu, André, o Matheus, depois o Mauro, os dois se apresentam aqui. Da gente fala, eu puxei este assunto porque tem uma série no Netflix, está muito em voga atualmente. Não que o tema adolescência não seja uma coisa que sempre estão em filmes, em livros, em séries, mas esse está chamando muita atenção do público, está trazendo muitos questionamentos, eu já li muita coisa a respeito, e eu acredito que tanto a ginástica cerebral como o toque para a saúde podem ajudar as famílias a lidar com essa fase da vida que é tão fantástica para o adolescente, que nós deveríamos valorizar mais essa fase da adolescência. Nós já fomos adolescentes, a maioria que nos ouve aqui, que vai ouvir depois, já passou por essa fase, sabe que ela é desafiadora, e muito tem a ver como quem está ao redor lida com isso. Eu uso muito uma frase em palestras, que eu dou principalmente para escolas, e o autor da série, que também foi diretor e também ator durante a série, ele usou numa entrevista a frase que eu vou dizer agora, que na verdade é um ditado, né? É um ditado africano. É preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Então, quando a gente olha a série, a gente levanta muitos questionamentos sobre a educação dos jovens e vê que a questão do que acontece, tentam buscar culpados. E eu acho que a gente tem que buscar assim, como a gente pode, o que nós como sociedade podemos fazer para evitar chegar àquele ponto dali. E tem muita coisa que a gente pode fazer. Não é tempo perdido, podemos começar hoje, tudo se começa com o primeiro passo, e nós estamos aqui hoje trazendo alguns passos que vocês podem utilizar. Então agora deixa os meninos se apresentarem, quiserem já falar alguma coisa, depois eu puxo de novo aqui o fio. Olá, Quem quer falar? Bom, então eu vou lá, então. Meu nome é Matheus. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que a André bem introduziu e que não por acaso, não existe ele, né? Mas a minha esposa Joelma falou nessa série ontem, ou anteontem, assistindo alguns capítulos ali, eu confesso que eu não vi. Mas ela ficou bem entusiasmada e impressionada com o que ela viu ali, e ela viu pouco. Então, pelo jeito, é impactante mesmo, e o que impacta é verdade. Então, eu acho que o primeiro ponto positivo aí é que já vai chamar, já tá chamando atenção, né? Já está chamando atenção, e todo mundo, como tu bem falou, todo mundo vai ter que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa por isso, né? Ficar chorando, reclamando, e escondendo, fechando os olhos, não vai resolver nada. E é como tu bem falou, tá, e agora? O que a gente faz com isso? E nós, da cinesiologia, do Braidin, a gente tem ferramentas para isso. Então, acho que é o X a questão. O criador dessa técnica, né, John T, ele tinha um sonho, uma meta. Eu acredito que era um sonho, né, de que em cada família, em cada lar, tivesse alguém que conhecesse kinesiologia, o Braidin, né, suas especialidades e diferenças, mas que em cada lar tivesse alguém que conhecesse dessas técnicas. Para quê? Para se tornar uma ferramenta útil nessas situações, principalmente. Para mim, a cinesiologia me dá mais prazer, e ela me dá vários prazeres, mas ela me dá mais prazer quando eu posso cuidar dos meus, ser útil para os meus, com conhecimento, com algumas técnicas, com as minhas mãos, né, com os movimentos que a gente aprende, visando o quê e conseguindo o quê? Que essas emoções
que esse sistema de defesa do corpo ele pode ser gerido, regulado, modulado, né? Tem um cara que eu estava ouvindo esses dias, indo nessa linha aí, já vou passar a bola para o Mauro, que é um quiroprata norte-americano que chama Joe Dispenza. Ele tem bastante material, livro, coisa. E ele colocou o corpo como sendo a mente inconsciente, sabe? E para nós, trazendo para a cinesiologia, já fazendo o link com o tema de hoje, se ele faz todo sentido, se ele está certo que o corpo é a nossa mente inconsciente e nossas emoções ditam o fluxo dessa mente, desse circuito elétrico e sanguíneo, né? Olha o quão poderoso é essas ferramentas aí de auxílio, regulação, regulamentação, modular essas emoções, né? Administrar elas. E a cinesiologia e o Braidin é isso, né? Então, eu acho que um pai de família hoje que tem um pai, uma mãe, um professor, qualquer elemento, como tu falou, toda a sociedade vai ter que se fazer útil nesse momento. E nossa proposta, mais uma vez, é essa, né? Oferecer, ensinar Braidinha, kinesiologia, para aqueles que têm contato com o adolescente, eu ainda não dentro de casa, não com a minha filha ainda pequena, mas é uma fase desafiadora. Eu acredito que o cara ter ferramentas positivas para fazer alguma coisa, ser útil nesse momento é fundamental. Tá bem? Daqui a pouco a gente retorna aí, vou passar a bola para o Mauro. Isso aí, pessoal. Em relação aos adolescentes, a gente sabe a realidade dos adolescentes no Brasil, né? Isso aí não precisa nem em relação a drogas e a educação no Brasil, como é que anda, isso aí todo mundo já está sabendo, de uma certa forma. O que a gente precisa focar realmente é como transformar tudo isso. E nós temos uma coisa agora que eu estava observando que está vindo com tudo, que é a inteligência artificial, né? Essa inteligência, a IA, que eles chamam tanto, né? Nós precisamos de uma forma de largar ferramentas para os jovens, para que eles consigam fazer uma transformação na vida deles, como adolescentes, uma ferramenta potente que na verdade nós vamos ter um concorrente pela frente muito grande agora, que essa IA, ela está vindo com tudo, né? E os jovens, eles estão um pouco perdidos, assim, ó, qual rumo escolher na vida deles, né? O que eles precisam fazer? E tanto o Braidin, como ele potencializa, ele te dá ferramentas para melhorar o teu potencial, a cinesiologia ou kinesiologia, ela vem como uma ferramenta potente também para te dar uma questão de tu ter um emprego, ajudar a tua família, enfim, tá? É uma técnica que a gente vai usar praticamente para tudo, né? Então, os adolescentes, eles realmente vão precisar de um apoio muito grande daqui para frente para fazer uma escolha na vida deles. Como eu digo, eu escrevi um artigo para o Personari que foi republicado tanto no Terra como no MSN, falando justamente da parte educacional, do que a gente pode fazer da educação emocional em casa, esse olhar a comunicação, se conectar com o jovem. A gente tende a criticar, tanto que um termo que eu risquei, que a gente acaba usando muitos termos, então, por exemplo, rótulos é uma coisa que não se deve usar, que era o aborrecente, né? Então, parar com isso, porque a gente vai criando esses caminhos, como eu digo, a gente fala do cérebro, né? Então, ginástica cerebral, movimentos que trabalham o cérebro. E a gente tem que lembrar que o adolescente, que a adolescência varia nas regras, 12, 13 anos, até 24 anos, mais ou menos, e que o cérebro, essa parte principalmente da frente, que é a que trabalha a parte de raciocínio, de lógica, vai estar pronto lá com 20 e poucos anos. Então, a noção de muitas vezes de perigo, para eles ainda não é uma coisa muito fixa, eles não têm esses limites. Quem é que vai ajudar eles a lidar com as coisas? Um adulto saudável para orientá-lo. Isso que é importante, tanto na escola, até no artigo eu escrevi sobre grupos de jovens na escola, claro, com um adulto orientando,
ajudando, ouvindo eles. Eu sou facilitador de círculo de construção de paz. O círculo em si já é um momento de ter uma fala, que eles possam ser ouvidos, se sentir seguros ao falar sobre eles mesmos. Isso é muito importante. E os cursos, por exemplo, da ginástica cerebral, que nós temos já 3 em português, que vocês podem fazer, um deles a gente fala Branding 101, 104 e 110, né? No Branding 104, que é o que eu sou facilitadora, a gente foca nos movimentos e no que eles podem trazer pra gente. E no final aqui da live eu vou fazer um movimento que é indicado pelo próprio Paul Denison, que é o criador da técnica da ginástica cerebral, que ele indica para os adolescentes. Então, aguarde que no final eu vou mostrar para vocês. Então, eles estão em formação, essa gurizada. A gente precisa ajudar eles, orientar eles, né? Então, o que pode facilitar isso, né, gente? É o aprendizado, desacelerar a mente para aprender. No Branding 101, por exemplo, uma das coisas que a gente fala no Branding 101 é a importância da fala. Até uma aluna, me lembro que o primeiro curso que eu fiz aqui no Brasil, porque eu lembro que eu fiz em espanhol, né, eu, o Mauro e o Matheus, né, a gente fez o curso em espanhol na época, e depois foi trazido para o Brasil, e aí eu fiz junto com a Denise, e uma das alunas disse, mas isso que vocês estão falando aí é comunicação não violenta. Olha só, o Paul Denison já lá, não sei quanto tempo já atrás, já falava da linguagem, como ela influencia o cérebro, como a gente fala. E olha como a gente fala para os adolescentes. O jeito que, infelizmente, a gente trata eles. Então, isso é muito complicado para eles, como é aquela coisa assim, eles não são criança, não são adultos, né? Então, eles estão numa fase realmente de muitas mudanças, não é que isso é o que dá grandes problemas, mas eles estão numa fase maravilhosa e isso que nós temos que mostrar para eles. Aí tem um livro que fala sobre o cérebro do adolescente que ele fala sobre isso, né? É uma fase fantástica da vida que a gente devia estimular. A gente, em vez de ficar criticando eles, estimular aquele ser maravilhoso que tem dentro deles vir para fora. E como é que a gente vai ajudar eles a vir para fora? Nós aqui estamos falando aqui de ginástica cerebral e toque para a saúde. Os movimentos da ginástica cerebral vão justamente ajudar este cérebro aqui com movimentos no corpo. Deixar bem claro, a ginástica cerebral trabalha com movimento, gente. E assim como eu acho importante a educação física, que deveria ser mais valorizada na escola, que é o movimento, a ginástica, a gente tem que lembrar que a ginástica cerebral são movimentos que foram pensados, planejados, estruturados de uma forma muito simples e de uma forma bem lúdica para justamente integrar esse cérebro. Nos vários focos que a gente pode trabalhar, tanto na comunicação, escrita, fala, como eu me expresso, principalmente o jeito de eu me expressar, e também nos movimentos eu vou trabalhar a forma de me expressar, ouvir melhor, a gente fala muito da empatia, a gente tem que ouvir o outro, trabalhar essa escuta. O outro está falando, eu estou pensando aqui, não, eu estou realmente presente para ouvir, eu como mãe, como pai, tanto que no Branding 101 tem um exemplo na apostila, que fala de um pai que fez o curso de Branding 101, e o filho, lá nos Estados Unidos, eles têm muitos de concurso de soletrar, que eu não conheço muito, mas lá eles têm. E o menino estava com dificuldade, e o pai dele ajudou com o Branding o menino a melhorar a velocidade, a capacidade dele de trabalhar com esse do soletrar. Eu utilizo a ginástica cerebral nas minhas oficinas do Meditando com a Gurizada, mas, gente, eu uso uma vez por semana. Imagine se fosse todo dia na aula. Tem livros de branding, de ginástica cerebral, que trabalham a ginástica cerebral como se fosse, não vou como se fosse, mas digamos assim, que poderíamos utilizar nas empresas, por exemplo, tanto empresa quanto escola, como a ginástica laboral. Ela faz bem, né, você iniciar o dia com movimento, agora você imagina iniciar com movimentos que fazem bem no seu cérebro. Porque você que está aquele momento estressante. Então, voltando para o adolescente, eles estão numa fase realmente muito estressante. Eles, às vezes, estão ali saindo, daqui a pouco tem que escolher, saindo da escola, entrando para uma faculdade, nem sabe direito que curso escolher muitas vezes, tem uma pressão de tudo que é lado, e eles não sabem lidar com isso. E nós, adultos, também não sabemos lidar com isso. E como é que a gente vai orientar eles? Então, por isso que a gente convida, gente. Quando a gente oportunizar aqui os cursos, tanto de ginástica cerebral, tanto quanto de toque para a saúde, você, pai e mãe, podem fazer o curso tanto para o seu benefício e trabalhar com o seu jovem, com a sua criança, ou com o seu idoso, né, com todas as idades, né, o toque para a saúde agora os meninos falam, e ele também, mas aqui a gente também quis trazer um pouco da experiência, né, eu, com os jovens que eu trabalho eu já vejo a diferença, acho tão legal quando as crianças vêm para mim, assim, diz, antes da prova eu fiz tal movimento antes e me senti mais calmo, consegui fazer a prova, acertei tudo, ou seja, eu fui bem na prova, assim, cada um traz a sua experiência, né, para ver que como para os estudos, foco, atenção, ajuda muito, mas a gente precisa praticar.
Então, aí voltando de novo os exemplos, a gente vê na série, então quem for olhar a série, elas são 4 episódios, são 4 capítulos, né, digamos assim, episódios, o primeiro focando na prisão do menino, o segundo focando na escola, o terceiro a conversa do menino com a psicóloga e o quarto a família. Cada aspecto ali vai falando alguma coisa. E a gente vai percebendo algumas coisas, puxa vida, se tivesse sido diferente, se tivéssemos acolhido essa criança, se tivéssemos ouvido em todos os âmbitos, seja na casa dela, seja na escola, seja em que ambiente for, precisamos acolher e ouvir essas crianças e orientá-las e trazer recursos saudáveis, como, por exemplo, a ginástica cerebral. Se você usar 5 minutos na sua aula, seja das crianças, dos jovens ou dos adultos, vai fazer diferença para essa gurizada, não é verdade, pessoal? Vocês aí, conta um pouquinho de vocês também. Agora eu fiquei com medo de tu contasse o final da série, mas ainda bem que tu não falou. Só falei dos capítulos. O que tem cada capítulo? Não vou contar cada. Não, bom. Não, pegando o teu gancho, então, por exemplo, do Braidinho, como tu tá falando, que são movimentos para o cérebro, né? E aí, antes eu falei que, para esse quiroprata, para esse Joe Dispenza, o corpo é a mente inconsciente, né? Então, na verdade, a gente está falando de movimentos da mente. Nós estamos falando de movimentos da própria mente, né? A gente tá... E esses movimentos, como tu bem falou, eles acionam partes do cérebro, principalmente esse lobo pré-frontal aqui, de autorregulação, que sob estresse ele é desligado. Quando o corpo está estressado, esses adolescentes passam por bastante estresse, né? Seja tecnológico, seja da fase, como o Mauro falou, não é uma fase fácil, não dá para crucificar eles. O sistema que eles estão sendo criados aqui está sendo... ele apela, ele é covarde, né? Então não é fácil para eles também. Crucificar eles não vai resolver nada, né? Só culpar eles. Então nessa linha, esses movimentos eles dão acesso a essa parte mais nova do cérebro que sob estresse, sob cortisol, adrenalina, essa parte é desligada no sentido de pouca eletricidade. O corpo ele vai se transformar, ele vai operar no modo de sobrevivência ou luta ou fuga. O sangue vai sair dos órgãos principais e vai para os músculos, para mim brigar ou para mim fugir. E aqui entra a cinesiologia, a gente testa esses músculos e através desses testes a gente tem o feedback de como está o órgão, como é que está o meridiano, a energia deles, né? Por quê? Por causa do estresse que essa gurizada está passando e qualquer decisão que eles forem tomar, não é, Mauro? Tu falou que eles vão tomar decisões importantes e vão tomar. Qualquer decisão que eles forem tomar sem o lobo pré-frontal estar presente nessa decisão, provavelmente vão estar tomando essa decisão de forma inconsciente e principalmente baseado exclusivamente no que eles já viveram. Então, eles tendem a repetir um vício emocional que eles já têm. Se for negativo, vai ser negativo. Se for positivo, positivo, né? Então, tanto a cinesiologia quanto o Braidinho, eles são uma ferramenta, como o Mauro falou, potente, inovadora. Como a Andrea falou, termos que eram utilizados lá na década de 80, hoje a gente fala nos mesmos termos, né? Como tu falou ali em frequência cerebral. Hoje se fala muito em delta, alfa, e de frequência cerebral para aprendizado, e é isso que o Braidinho foca, né? Desde sempre. Então, hoje a gente fala em biofeedback do subconsciente ou do inconsciente, que os caras vêm falar, e esse quiroprata que eu estou citando, ele utiliza da mais alta tecnologia para mensurar essas ondas cerebrais e essa distribuição elétrica no corpo. Então é bem bacana, e quem sabe um dia, né, a gente consiga chegar, não sei, nas faculdades ou em algum lugar que tem esses aparelhos para a gente poder se divertir, né, e mostrar, confirmar tudo isso aí, né, tá bem? Então é como a Andrea falou ali, vamos ver se a gente se organiza aí para metade do ano aí, né, Mauro? A gente oferecer esse curso de forma presencial, acho que é bacana a gente mostrar na pele, sentir o que é. A gente pode, como a Andrea falou ali,
uma pinceladinha numa coisa ou outra, mas nada como a gente vivenciar isso na pele. E tenho certeza que aquele pai, mãe, professor, ou aquele, como o Mauro falou, se quiser levar para o lado profissional ou não, mas certamente tu vai te sentir muito mais útil. Sempre tu vai ter algo que fazer numa situação, seja ela emocional, física, tá bem? Então já vou aproveitar e me despedir aí para a gente não se estender muito. Obrigado, Andréia, pela mediação, pelo tema. É sempre bom ver vocês aí e vamos que vamos e estamos juntos. Antes do Mauro falar, recentemente foi o dia do autismo, né? Hoje a Denise, infelizmente, não pôde estar aqui, né? Ela está com o irmão dela no hospital e a gente espera que ele melhore bem. E ela trabalha muito com autistas, porque ela é terapeuta ocupacional, né? E ela tem relatos, e quem quiser depois olhar, nós temos várias lives que a gente fez e ela comentou, né? De resultados fantásticos com autistas. Então, assim, eu sempre incentivo, se você é mãe, né? Ou trabalha com autistas, também usar dessa ferramenta da ginástica cerebral, que pode ajudar muito, muito na evolução do seu filho, né, das pessoas que você convive, né, como digo, em qualquer área da vida, como a gente sempre fala, né, e do adolescente, a gente já ouviu falar, eu só não me lembro quem usou esse termo, assim, que no cérebro existe tipo um reboot, né, que a gente fica falando que tem muitos traumas que vêm da infância, não sei o quê, e é o jeito que a gente cuida, a criança vai crescendo, às vezes de um jeito, mas na adolescência você tem uma oportunidade de refazer isso aí, de melhorar essa conexão com o seu jovem e ele se reconectar com o mundo, né? Uma outra coisa que citou no livro aquele do cérebro do adolescente, ele fala, tem uma coisa fantástica que acontece na adolescência, que é isso que infelizmente está gerando um monte de problema, e não vou eu indico spoiler da série, mas a questão dos relacionamentos dos jovens, porque nós somos seres sociais, a gente quer estar num grupo, né? E o jovem quer muito estar num grupo, né? Infelizmente, para ele poder participar disso, ele acaba entrando nesses grupos de haters, ou acaba entrando em alguns grupos que fazem algumas coisas que não são legais, porque ele quer estar enturmado. Só que, infelizmente, ele não vê a qualidade desse enturmar que ele está se envolvendo, né? Porque, como eu digo, nós somos seres sociais, e na adolescência, mais ainda, a gente sente essa necessidade de estar num grupo. E nem sempre é a família, porque até então, na infância, o grupo era muitas vezes a família. E aí, muitas vezes, tem aquela quebra, aquela ruptura, né? E ele precisa de um adulto saudável para orientá-lo, e que os jovens também tenham formas saudáveis de estar em grupo, né? Porque no fim, lá, quando a gente vai passando a idade, a gente acaba reduzindo muitas vezes os grupos de amigos, né? Então, essa é a fase, gente, maravilhosa de cultivar uma adolescência, uma vida saudável e de trabalhar com os jovens para que eles sejam adultos saudáveis. Então, vamos pensar com carinho nisso aí, né? Vamos lá, Mauro. O adolescente, a criança, enfim, eu sinto assim que o brasileiro em si, ele tem um potencial gigantesco nível de criatividade, sabe? Já chegou aqui no Brasil algumas terapias assim do Japão, até estava me lembrando, né? E aí o japonês trouxe uma terapia aqui para o Brasil, inclusive eu assisti umas aulas, e eu estava observando como o brasileiro ele pega uma técnica e ele consegue transformar em outras técnicas. O brasileiro tem muito disso, da criatividade, desse potencial. E o jovem brasileiro, ele é muito criativo. Só falta alguém dizer para ele o potencial que ele tem dentro de si, sabe? Então, quando esse jovem tem esse potencial e tu entrega ferramentas adequadas, cara, o cara voa. No teste muscular que a gente usa dentro da cinesiologia ou kinesiologia, eu ensinei para alguns jovens essa técnica. E é impressionante assim, ó, como eles começaram a reverberar, a ensinar para outras pessoas a falar bem da técnica, né? Porque é uma técnica que dá resultados efetivos, tu aplica e já na hora tu tem um resultado. Então é uma técnica assim, tanto o Braidin como a cinesiologia, é uma técnica que vai, eu acho que abrir um novo rumo, assim, principalmente aqui no Brasil, né? Que é o nosso objetivo maior, né? Ajudar a nossa nação, que é uma nação assim, eu tenho um amor muito grande assim por todos assim, e eu acho que precisa alguém mostrar para esse povo assim um caminho que precisa ser aberto. É o que precisamos, né? E a gente está aqui procurando trazer exemplos saudáveis, o que a gente pode fazer, que eu estava até olhando as cartinhas aqui para mostrar do movimento que eu falei, né? Diz que é trazer um movimento para vocês. A gente tem, dentro da ginástica cerebral, são 26 movimentos que se multiplicam em vários outros, porque tem as variações, né? Que vão trabalhar vários aspectos, tanto emocional, né, foco, atenção, né, principalmente ali que o Matheus estava falando, né,
o cérebro desliga, o Theo Siegel, acho que se eu não me engano que ele fala ele faz o cérebro na palma da mão, né? É como se fosse, né? Então a gente tem quando a gente está em estado de estresse, a gente desconecta, o cérebro desconecta. O que eu preciso é reconectar esse cérebro aqui para que ele volte a pensar. Eu preciso voltar para aqui agora. Um exemplo simples que a gente sempre fala é a respiração calma e tranquila. Isso vai ajudar sempre. É um dos movimentos, inclusive, da ginástica cerebral. Não estou achando aqui o movimento. Mas esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ah, não, tá aqui. Tá bem na minha mão. É o chamado de pontos positivos. O próprio Paul Denison tem uma palestra que ele demonstra isso, ele fala muito que esse movimento que é agora, e como o Matheus tinha falado, né, que o cérebro aqui, esse cérebro, a parte da frente, o pré-frontal, é o do raciocinar. É ele que vai estar pronto lá com 20 e poucos anos. Né? Então a gente precisa trabalhar muito com bons exemplos, com boas orientações, né, para que eles usem bem esse cérebro aqui. Quando ele desconectar por um estado de estresse, de nervoso, a gente possa voltar mais. E Paul Denison fala que quando a gente trabalha esse movimento que eu vou mostrar para vocês agora, dá para utilizar de várias formas, tá, gente? Mas uma delas que ele citou, por exemplo, trabalhar um trauma, uma coisa que não foi legal, fazer este movimento, e vai ter que fazer várias vezes, né? Como diz, a consistência sempre, né? Porque vai transformar aquele trauma só numa lembrança, vai sumir aquilo como trauma, porque o cérebro vai trabalhando aquilo ali de alguma forma e aí vira só lembrança. Não existe mais trauma. E para os jovens que precisam direcionar, buscar seus objetivos, como o Mauro falou, né, que às vezes estão perdidos, não sabem para onde ir, também é um bom movimento para fazer, para me achar, para me encontrar. Como é que você pode fazer? Eu vou ensinar duas formas aqui que a gente pode fazer. Aqui, eu vou tirar o óculos até para demonstrar melhor. Então, esse aqui, pontos positivos, a cartinha aqui, ó, pontos positivos. E a gente vai fazer como? Tirar aqui, ó. Entre a sobrancelha aqui, né, o couro cabelo no meio, eu vou simplesmente, três formas, né? Eu vou só encostar levemente, se quiser pode fechar o olho ou não. Respira devagar, e você pode ficar encostando aqui até sentir uma pulsação, se quiser, levemente. Essa é uma forma. A segunda, a gente vai ficar mais um tempinho aqui, ó, fazendo uma leve massagem. Leve, gente, nunca nada dolorido, uma leve massagem. Vou fechar o olho, tem estímulo. Fecha os olhos também. Fecha os olhos e faz uma leve massagem. Respira devagar. E uma terceira opção é você cruzar as mãos e fazer o mesmo movimento. Aí, se você quiser, pode apoiar. Se você tiver uma mesa, apoia a mesa para não ficar cansativo e faz o mesmo movimento, só com a mão cruzada. Manter a respiração calma e tranquila e faz o movimento. Movimentando ou só paradinho, fica a critério. Então, esse movimento vai trabalhar a dimensão, vai trabalhar as emoções também. Então, a autorregulação emocional. Então, ele tem vários benefícios. Então, aqui nessa live, a gente deu essa sugestão dos pontos positivos para os adolescentes que nos ouvem, para todo mundo, né? Mas principalmente adolescente. E se ele está assim, sentindo meio perdido, testa fazer esse movimento da ginástica cerebral, chamado pontos positivos. Tá? De repente vai te ajudar bastante. Na outra live a gente já deu outras sugestões. Dentro lá do nosso blog do Ginástica Cerebral tem outras sugestões. A gente não pode dar muitas fora do curso, mas algumas aqui a gente dá. E para quem estava perguntando sobre de ginástica cerebral, Mauro, depois eu vou conversar com ele, eu estou pensando numa data em junho, para o do Branding 104, que é focado nos movimentos e seus benefícios. A Denise, assim que puder, ela vai dar o Branding 101, que ele trabalha, também fala nos movimentos, mas nas teorias maravilhosas e fantásticas que tem dentro da ginástica cerebral, e dos equilíbrios de ação, que são técnicas fabulosas que a gente pode trabalhar para ajudar a gente em vários âmbitos, né? Então podemos usar tanto na clínica, ou na escola, enfim, onde puder trabalhar, mas aí só quem faz o curso para saber exatamente do que eu estou falando, né, gente? Então, sempre que vocês quiserem, pode deixar alguma dúvida, alguma pergunta, aqui o vídeo vai ficar gravado, tanto aqui no Instagram, como depois eu vou colocar lá no nosso YouTube, porque para acessar, porque eu sei que tem pessoas que não têm redes sociais, depois elas podem acessar lá no YouTube. Então, como eu disse, deixe sua pergunta, sua dúvida aqui, que a gente vai ter
maior carinho para poder responder, porque a gente quer realmente levar a ginástica cerebral, o brandinho, mais longe possível, né? E o que bom que a gente tem aqui material, tanto da ginástica cerebral, tanto do Toque para a Saúde, já em português, para quem for fazer o curso ter esse material, e futuramente, quem sabe, livros, né? Porque ainda a bibliografia em português praticamente não existe. Tudo que tem é em inglês ou em outras línguas, né? A gente futuramente quer traduzir, tem livros fantásticos, como esse aqui, da ginástica cerebral, que eu tenho a versão em espanhol e inglês, que é maravilhoso esse livro. Quem sabe um dia a gente consiga trabalhar na tradução e ainda ter exemplos nossos aqui das nossas práticas, tanto de ginástica cerebral e depois, futuramente, também de Toque para a Saúde. Meninos, então, vamos dar um tchau pro pessoal. Fiquem felizes. Espero que fiquem bem. Até um próximo encontro. Tchau, tchau. Até mais para todos. Até mais.